Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento contextualizar um pouco da profissão de analista de equities no mercado de capitais, né? Onde o analista de equity research, tanto buy side quanto sell side, se encaixa no mercado de capitais. Eu acho importante porque eu estou aqui nesse canal, aqui nas minhas redes sociais falando, né? Só retomando aqui, a minha missão é acelerar a carreira, ajudar a turma a tanto começar a carreira quanto quem já é analista a se tornar o melhor analista. Então, acelerar a carreira dos analistas de equity research, buy side e sell side. E hoje eu queria colocar um pouco em contexto essa profissão de equity research de uma maneira muito macro e rápida, mas eu queria falar sobre onde o analista se encaixa no mercado financeiro, né? O que faz um analista? Acho que já está bem claro que o objetivo final do trabalho do analista é fazer conta e dizer se vale a pena comprar ou vender se você deve comprar ou vender uma ação. Você tem uma série de usos aí, né? Uma das ferramentas principais de trabalho, e eu bato muito nisso aqui para o analista, é o modelo financeiro. E o modelo financeiro e o modelo de valuation, eles são meios de você conseguir fazer o cálculo de quanto vale uma ação, mas ele permite também que, no limite, que o dono da empresa consiga fazer conta e saber quanto vale o negócio dele. Então é uma ferramenta que é útil no escopo que vai muito além de simplesmente dos analistas de equity research, mas voltando, o foco aqui é equity research. Então assim, vamos falando um pouco falando um pouco da carreira. Eu sempre falo que é um trabalho extremamente desafiante, e intelectualmente é um trabalho que também te permite ser super bem remunerado. Não é fácil, né? Eu acho que às vezes as pessoas confundem, acham que vou estudar isso e vou entrar no mercado e vai ser fácil. Não é fácil, é um trabalho que demanda bastante dedicação e bastante interesse, curiosidade intelectual. Falando de onde o analista se encaixa no mercado, eu vou procurar aqui só fazer as distinções, né? O buy side e o sell side. Mas antes de fazer essa distinção, eu queria falar o que é um banco, né? O banco, ele é uma empresa basicamente de serviços, e que uma das formas de você descrever uma instituição financeira é que o banco ele ganha dinheiro de duas maneiras. É uma definição meio simplista, mas eu acho que ilustra bem aqui o que a gente está falando. O banco que todo mundo conhece, banco de varejo, etc., você tem o banco de varejo e o banco de atacado, que é um tipo de divisão também. O banco de atacado, ele tem eventualmente dois tipos de natureza de receita. Um tipo de receita é basicamente ele toma o depósito dos clientes no lado do passivo e ele empresta esse dinheiro para outros clientes ganhando um spread, né? Ganhando mais. Para ganhar esse spread, para ganhar juros, o banco ele toma um risco. Então é uma receita de natureza não tão boa, no sentido de que o banco ele tem expertise na gestão desse risco, mas ele toma risco para fazer isso, e por isso que ele tem que, às vezes, ele tem que provisionar esse risco, ele tem que se preparar para eventuais perdas, para calotes, etc. Uma receita de uma segunda natureza, que é uma natureza que pode ser dita de melhor qualidade, é a receita de FII, né? A receita de comissões que o banco ganha. Isso vai desde aquela taxa que o banco te cobra para ter uma conta aberta, até outros tipos de taxa, que é onde eu queria chegar aqui no mundo do banco de atacado, né? Se você pega um Banco Itaú, por exemplo, você tem o Banco Itaú BBA, que é o banco de atacado. E aí o banco de atacado faz uma série de atividades, mas eu vou me referir aqui, me ater a duas atividades, que são as atividades que têm a ver com equity research. São as atividades, uma delas é a atividade genericamente chamada de investment banking, banco de investimento, que dentro do investment banking você também tem uma série de subdivisões e de tarefas e de trabalhos e serviços diferentes que são prestados. E você tem também a corretora do banco, né? A corretora, e aqui eu estou falando de corretoras de ações, né? O que é importante aqui para a gente. Então, basicamente, a área de investment banking, uma das áreas dela, ela faz um trabalho que é um serviço. Ela costuma ganhar
o banco de atacado eventualmente ele pode emprestar um dinheiro para uma empresa que é cliente, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, na parte de risco, na parte de crédito. É uma coisa importante, dar crédito para uma empresa é importante para a empresa conseguir, para o banco conseguir morder outros serviços dessa empresa, mas vamos se ater aqui só a questão de investment banking. Quando a empresa abre o capital, uma empresa está crescendo, está próspera, já está com nível adequado de faturamento, de governança corporativa, as demonstrações financeiras auditadas, a operação numa condição que permita ela fazer uma abertura de capital, quem faz o serviço, quem conduz a transação de ter as ações listadas na bolsa é a área de investment banking. E quando essa operação é feita, o banco ele recebe, sendo bem sucedida essa transação, ele recebe na parte de investment banking uma comissão que é atrelada ao valor da transação. Então, se tiver um IPO, sei lá, de 5 bilhões de reais, o banco e a área de investment banking vai ter uma parcela desse... vai morder um pedaço do valor dessa transação. Então, quem faz e quem executa essa transação? Você tem desde o analista mais júnior até o cara mais experiente, que é o banker, que é o cara que é amigo que tem uma relação boa com o dono da empresa, com o CFO da empresa, que conseguiu aquele cliente. E você tem um analista lá que está ralando. O analista que não é de Equity Research, é um analista de IB, de Investment Banking. No jargão, as pessoas falam simplesmente IB. E esse analista ele vai lá e entre as coisas que ele faz, ele usa um modelo parecido com o que usa um analista de Equity Research, faz o valuation, etc. E uma série de outras coisas são feitas para originar essa transação e essa empresa abrir o capital. Mas onde entra o analista de Equity Research nessa equação aqui? O banker, quando ele está argumentando, o que é o banker? Vamos dizer, é o cara da área comercial, é um comercial extremamente bem qualificado tecnicamente, é um cara que ralou muito, mas o banker, o banqueiro do investment banking que cobre, por exemplo, o setor de varejo no Banco BTG. Esse cara ele é um cara que já ralou muito, já provavelmente já tem mais de 10 anos aí de ralação, de fazer o trabalho de analista, de ter entendimento técnico, já virou muita madrugada trabalhando, mas aí ele chegou nessa fase da carreira que ele é um cara comercial, é um comercial muito técnico, que sabe fazer conta, etc., mas ele é um comercial. E na hora que ele está falando com o CFO da, vamos dizer, sei lá, a empresa Centauro, que abriu capital, o grupo SFB, quando o banqueiro que estava tentando conseguir a empresa como cliente estava nessa relação, entre os motivos que vai fazer um cliente escolher o BTG ao invés do banco do Zezinho, é que o BTG tem uma área de Equity Research muito bem, com uma excelente reputação. Eles costumam ganhar frequentemente, aí tá entre os melhores da Institutional Investor, né, que é um prêmio que é dado e os clientes escolhem quem são os melhores analistas. E então o BTG tem a área de Investment Banking, que está tentando obter a Centauro como cliente para abrir o capital, mas o BTG tem a área de corretagem, que em tese não tem nada a ver com a área de Investment Banking, mas tem tudo a ver. Por quê? Essas duas áreas elas têm inclusive limitações regulatórias e de compliance, elas não podem ficar se falando por uma questão de conflito de interesses. Mas se o banker fala para o CFO, por exemplo, ou para o acionista majoritário da Centauro, que o analista de retail de lá, que é o Guanais, é um cara muito bom, já aumenta o interesse da empresa de fazer a operação com o BTG e não com o banco, com um banco concorrente. Por quê? Porque se eu vou abrir o capital da minha empresa, eu quero que a minha empresa seja bem coberta. Se eu sou o CFO da empresa, eu quero que a minha empresa abra o capital e as ações passem a ser negociadas na bolsa e que tenha muito investidor transacionando a minha ação. Tenho novos investidores, não só para eu diversificar a minha base de acionistas, mas por eu ter uma ação líquida, né? E para a ação ser líquida, os fundos de investimento que compram e vendem ações, as pessoas físicas também o fazem, mas você tem uma participação relevante de investidores institucionais. O analista do fundo, por exemplo, do que eu já trabalhei, da Claritas, ele vai decidir se ele compra ou vende aquela ação.
o analista que cobre o retail na Claritas, que é um cliente da corretora do BTG. Ele vai estar mais propenso a olhar aquele investimento, ele tem que olhar um monte de investimento, ele vai estar mais propenso a olhar aquela ação se ele tiver uma contraparte, se ele tiver um analista sell-side na corretora do BTG, que já fez um relatório, que já está explicando como entender aquela empresa. Então você tem uma simbiose, você tem uma sinergia entre a área de investment banking, aqui no exemplo do BTG, e a corretora. Porque o vendedor do investment banking, o banker, na hora que ele vai convencer o empresário a abrir o capital, ele vai falar, olha, minha área de research é muito forte, logo isso vai ajudar as empresas tradarem, operarem mais a sua ação vai ser mais líquida. Fora uma série de outras coisas, né? O analista de equity research, ele trabalha também nos IPOs, né? Quando um analista ele cobre um setor, por exemplo, é o Pimentel lá do BTG que cobre o setor de utilities, de elétricas. Quando tem uma operação e ele participa dessa operação, ele vai ajudar o investment banking a fazer as contas, vai ajudar o analista lá do investment banking de elétricas a fazer conta, a entender, até com contatos no setor para entender o setor, etc. Mas depois que essa empresa abrir o capital, o banco vai ficar restrito por um tempo, porque o banco não pode dar opinião numa empresa que ele fez o IPO no curto prazo, mas depois ele vai passar a dar opinião. Então, assim, eu queria primeiro falar sobre esse aspecto dessa sinergia que você tem entre a área de investment banking e a área da corretora do banco. Esse cara, esse analista, no exemplo aqui, o Guanais que eu dei, que é o cara de varejo do BTG, ou o Pimentel, que é o cara de utilities, eles são analistas sell-side. Aí eu já falei isso aqui em outras ocasiões, mas cabe mencionar agora. Quem paga a conta do sell-side? Quem é que remunera o sell-side? É quando eu sou um fundo, por exemplo, eu sou um gestor e eu estou gerindo grana lá na Claritas. E eu vou fazer uma boleta, eu vou operar 100 milhões eu vou operar R$1 milhão na BTG, na corretora. Eu vou comprar R$1 milhão uma determinada ação. Eu vou deixar R$500 em corretagem, se for a corretagem cheia, 0,5%. Então, perdão, falei bobagem, eu vou deixar R$5.000. Então, assim, quem vai pagar, eu como analista sell-side, eu sou uma espécie de chamariz, eu dou esse serviço de graça, dou esses relatórios de research, essas recomendações para os analistas que são clientes, escrevo o relatório e falo que tem que comprar ou vender aquela ação, mas no final do dia quem paga meu salário é quando, através desse meu relatório, mais clientes forem atraídos pela corretora e executarem operações na corretora. Então, assim, quem paga a conta do analista sell-side é a receita de trading, de execução de ordens que são feitas na corretora daquele determinado banco, ou pode ser uma corretora independente também. Normalmente esse é o modelo. Você tem um outro modelo que no Brasil não é muito comum, mas você tem um modelo que você tem casas independentes de análises, analistas sell-sides, e esses analistas são pagos por FII. Na essência, os clientes pagam só para o cara dar opinião. Aqui cabe mencionar também um outro termo interessante, que é o termo soft dollar, né? O que é soft dollar? Ao invés de você pagar em hard dollar, o relatório da BTG nesse exemplo, eu pago em soft dollar. O que quer dizer isso? Eu opero na BTG, pago a minha corretagem, só que no fundo essa corretagem ela também está sendo usada para pagar o analista de equity research lá de dentro que está me dando opinião. Um cara que faz isso, como a BTG, é um research broker. É uma corretora que me dá opinião de research, além da execução da ordem, que é super importante o cara não errar lá, né? Você fala para ele comprar 100, ele não vai comprar 200. A primeira coisa é ele acertar na ordem, ser rápido, e aí tem outras coisas de execução aí de trading que não faz sentido mencionar agora. Além disso, e aí esse é o research broker. E você tem também discount broker. Você tem corretoras por aí que, sei lá, a XP, de certa maneira, é considerada, acredito eu, pelo menos durante um bom tempo, era considerado um discount broker. O que é um discount broker? Ele é um cara que não dá um serviço extremamente elaborado de research. Por outro lado, a corretagem dele é mais barata, né?
para R$ 100 que eu operar, ao invés de pagar 50 centavos, eu vou pagar talvez 10 centavos. Porque ele está me dando um desconto, porque ele não me dá os relatórios, o acesso aos analistas, ele não me dá informação que subsidia a minha tomada de decisão. Então, é isso basicamente do lado do banco. E aí, você saindo do banco, você tem o buy side. Saindo do banco não, você saindo da corretora. Percebam como no mercado financeiro as coisas se entrelaçam. Assim, o banco, como eu disse, ele tem uma série de serviços lá dentro, produtos e serviços. Mas o que é o buy side? Buy side é o analista que está no... só responder uma pergunta aqui para não me perder. Então, o Mike, eu não sei se pronuncia seu nome assim, mas Mike, na verdade você perguntou aqui se vale a pena aprender na prática ou tirar o CNPI primeiro. O CNPI é um certificado que você precisa para você ser analista sell-side, para você dar opinião de investimento. Eu fiz essa prova há muito tempo atrás. Na época eu estava estudando para o CFA, que é uma certificação que é mais difícil, então eu achei fácil tirar o CNPI na época, mas não quero ser arrogante aqui, na verdade talvez você tenha que estudar, mas é uma coisa que se você pretender ser sell-side, você precisa para poder assinar relatório. Mas você pode entrar como assistente, por exemplo, num banco, como eu entrei, você não precisa assinar relatório, então você nem precisa do CNPI. Eu acho muito mais difícil e muito mais importante aprender a prática, aprender a trabalhar direito, porque, com todo respeito ao CNPI, mas o CNPI não está longe de garantir que você vai ser um bom analista. Na verdade, nem o CFA garante isso, nada garante. O que garante é a prática. É a prática praticada, né? Você tem que aprender na prática e você tem que ter janela e botar a bola para rodar. Me diz aí se eu respondo a tua pergunta. Mas voltando aqui à questão do buy side. Então, o buy side é um analista que trabalha numa gestora de recursos. A gestora de recursos pode ser tanto a asset, né? A asset é um jargão que é o nome que é dado para gestoras de recursos. Ela pode ser a asset do BTG, a asset do Itaú BBA ou uma asset independente, como por exemplo a Claritas, ou a Evolve, que são as últimas duas gestoras que eu trabalhei. Essas gestoras, elas basicamente é um grupo, é uma empresa que pega um bolo de grana, eu estou falando de um jeito coloquial aqui, mas ela pega um bolo de grana, pode ser 100 milhões de reais, pode ser 1 bilhão, pode ser bilhões, dezenas de bilhões, se tiver as gestoras grandes. E essas gestoras, elas pegam esse bolo de grana, se elas fizerem esse bolo crescer, quem trabalha nesse grupo pode ser muito bem remunerado, especialmente os sócios do fundo. Mas o buy side, ele bota na reta, ele fala assim, ó, fulano, eu acho que tem que comprar essa ação aqui, vamos comprar. Ele bota na reta, ele toma um nível diferente de risco. E o nível de formalismo que ele tem, dependendo da casa, é muito menor, é uma coisa informal. Às vezes eu faço o meu modelo e eu digo pro meu portfólio manager comprar a ação. E aí eu tenho que defender isso, só que eu tenho que defender com argumentos de verdade. Eu não tenho que... Eu tenho que mostrar meu modelo, eu tenho que ser robusto, mas eu não preciso ficar fazendo PowerPoint bonitinho, dependendo de onde eu trabalhar e da casa que eu trabalhar. Já o sell side, ele tem que... Ele tá dando opinião para um terceiro, ele não tá tão envolvido diretamente. Obviamente que a reputação dele tá em risco. Mas se ele falar para alguém comprar uma ação, o cara comprar e se arrebentar, ele pode sair ileso. Se eu sou um buy side falar para comprar e o meu fundo desabar, eu vou perder o emprego ou vou perder dinheiro pro meu grupo, que não é o que eu quero. Então, apesar de que superficialmente o trabalho dá para ser descrito que é o mesmo sell side e buy side, você tem diferenças relevantes aí que um dia talvez eu explore melhor, eu faça uma live explorando melhor esses temas, mas assim, eu diria que no geral o buy side tem que ser um cara mais tomador de risco, o sell side tem que ser um cara, eu diria, até mais certinho, de gostar de escrever bonitinho, de se expressar bem, de mostrar, de colocar sua inteligência em forma de historinha bem contada, etc. Enquanto que o buy side é um cara mais direto ao ponto e que toma risco. Essa definição ela é meio... Posso até estar sendo injusto em algum caso, mas grosso modo eu acredito que o buy side é um cara que tem que ser mais tomador de risco. E esses dois analistas aí, eles têm uma função super importante dentro dessa indústria.
Então, assim, basicamente é isso que eu queria falar. Eu queria falar um pouquinho sobre sobre contextualizar. Depois eu vou falar mais sobre isso em outros conteúdos, mas realmente eu acho importante entender aí, contextualizar o que faz esse analista, por que ele existe. Só para ficar falando se a ação está cara ou barata, ele está num ecossistema do mercado financeiro e ele tem papéis importantes, inclusive na questão da eficiência dos mercados de capitais. Né? Porque o que é eficiência? É quando os ativos estão precificados de forma correta, e para você precificar os ativos de maneira correta, você precisa fazer conta e ver quanto eles valem. E os ativos de renda variável, as ações, os atores do ecossistema mundial que fazem esse trabalho são os analistas. Então, assim, é um trabalho super importante, que tem a ver até com você precificar aí as coisas pelo que elas realmente valem e não baseado em achismos, né? Então é isso. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. O que é mais procurado? Tem uma pergunta aqui acho que é do Vitor. Vitor, o que é mais procurado pelos bancos em um analista de ações nos dias atuais? Eu vou dizer por mim, todas as vezes que eu fui contratar assistente, etc. Primeiro você precisa. Uma coisa que eu acho injusta e que eu pretendo ajudar a mudar isso aqui com o meu trabalho. Eu vejo que muitas vezes, como critério de filtragem, aí as empresas usam. Vou falar da minha época, tá? Mas assim, as gestoras elas tendem a preferir falar com um cara que é da Poli, Engenharia, do ITA, Engenharia, da GV, Administração ou do INSPER. É muito fechado esse mercado, e outras faculdades de engenharia também, eu estou falando daqui de São Paulo. Mas a verdade é que isso é injusto, porque você está cheio de pangaré aí nessas faculdades, tendem a, na média, tem bastante gente inteligente, mas você tem pessoas que não têm postura. Então, assim, tirando essa parte da faculdade, que na minha cabeça ela é sim um indicador da inteligência da pessoa e do esforço, mas eu acho que é um indicador muito injusto muitas vezes. Eu acredito que seja muito importante, e aí eu vou falar do que eu acho sem olhar a forma, né? Essa questão de carimbinho que é a faculdade. Acho que é importante, um atributo importante a pessoa ser inteligente, ela ser esforçada e correr atrás, a pessoa ser sistemática é uma coisa que ajuda, que é boa, porque a pessoa ela tem que ser organizada, gostar de número. Agora sim, o que eu olho? Se eu tiver que escolher 3 características, a primeira é obstinação. A pessoa tem que ter uma natureza inquisitiva e ser meio obstinada e não preguiçosa, né? Ela vê uma coisa que o outro falou para ela não vai comprar uma ação porque falaram para ela. Ela vai fazer conta, ela vai desconfiar, ela vai fazer a conta e vai ver que a ação custa 8 e que na bolsa está 4. Ela vai fazer uma conta, achar que a ação vale 15 e na bolsa está 8. Ela não vai comprar direto, ela vai tentar entender ali se ela pode ter errado em algum lugar. Então você precisa de ser diligente, você precisa ser obstinado, você precisa ser focado, você precisa trabalhar duro, estar disposto a chegar no trabalho, sei lá, 7 da manhã e ir embora 8 da noite com uma frequência muito grande, especialmente se estiver no seu side. Isso são as características de atitude. Tendo essas características, você pode ter um gap e uma falta de conhecimento técnico numa coisa ou na outra, que isso aqui, inclusive, vai fazendo meu jabá aqui, eu pretendo ajudar a mudar isso, né, com o conteúdo que eu vou divulgando aqui, com o bate-papo e de outras maneiras que eu puder ajudar. Então, assim, eu acho que a característica principal é a pessoa ser obstinada, trabalhadora. O mercado tende a olhar a faculdade, a formação, mas assim, aí já respondendo para o próprio Mike, ou Mike, perdão se eu errei a pronúncia, e para o Vitor, que eu acho que tem que aprender na prática, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso no futuro. Se é possível começar com 30 anos, eu acho que é possível sim, com certeza. Você tem uma garotada aí de 20 e poucos anos, de 18 anos que voa abaixo, mas o cara de 30, na verdade, já sabe mais o que quer, né? Eu tenho mais que 30, então hoje em dia eu chamo 30 quase que de molecada, mas eu acho que muito possível começar próximo aos 30 anos. Aí tem que ver também a experiência que você tem, profissional. Se quiser depois pode me mandar uma mensagem no inbox.
Mas a experiência profissional que você tiver, ela às vezes vai te ajudar muito, porque você não manja de research, mas você trabalhou em algum outro setor, você traz uma perspectiva um pouco diversa. Então, assim, basicamente é isso, Vitor. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, qualquer coisa também pode me mandar uma mensagem. Beleza? E é isso, vamos falando, pessoal. Um abraço.